seja bem-vindo, seja bem-vinda ao programa especial da Revista Tudo, Café com Política, em que nós vamos entrevistar os candidatos à corrida eleitoral de Cotia 2024. Eu sou a Alessandra Vespa, jornalista da Revista Tudo, e tô aqui com a Roberta. Olá, pessoal! Eu sou a Roberta Smilari, da Revista Tudo, publisher. Muita gente já me conhece, mas hoje o nosso grande entrevistado, que não foi fácil trazê-lo, porque ele não tem tempo, é o candidato à prefeitura da oposição aqui, o Wellington Formiga, do PDT. E 23 anos, né, de política, é isso? Na realidade, nós começamos com 14. Quero cumprimentar o seu público, todos os telespectadores da Revista Tudo, a Granja Viana, Cotia. Cumprimentar você, Roberta, obrigado pela oportunidade. Alessandra, obrigado pela oportunidade. E nós vamos bater um papo aqui falando de Cotia, de orçamento, das propostas. É uma honra estar aqui. Desculpa, pedir perdão a quem está assistindo. Geralmente gosto de usar, deveria estar aqui com a camisa social, barba feita, mas eu estou em cima de um trio o dia inteiro falando com a população. Não é fácil o nosso tempo, por isso que demorou. Mas nós estamos aqui para servir e ouvir a população e responder as perguntas de vocês. Perfeito. Obrigada. E está se recuperando de um resfriado. Então, muito obrigada por estar aqui com a gente, obrigado. Que eu sei que não deve estar sendo fácil. Candidato, antes de entrar nas pautas mesmo, a gente queria saber um pouco de você. Claro. Falar para o eleitor quem é o Wellington Formiga, de onde veio. Eu vi que você é de São Roque. Não, na realidade eu vou te explicar isso. Conta isso pra gente. Eu sou de Cotia. Tá. Eu nasci em 1986 e quando eu fui nascer no Hospital Regional de Cotia, que agora é regional, ele era municipal. Esse hospital foi estadualizado pelo governo do estado, hoje quem cuida é o estado. No dia que eu fui nascer, não tinha vaga na maternidade. Então eu só nasci na maternidade de São Roque, mas no mesmo dia voltei para Cotia. Então eu sou filho de Cotia, tenho 37 anos e estou aqui desde o primeiro dia de vida. Então é importante falar isso às pessoas, né? É porque não tinha a maternidade. Aconteceu com muitas pessoas isso na cidade, por falta mesmo de vaga no dia. Porque naquela época era um pouco mais complexo do que hoje. Eu tenho amigas de Imbu que nasceram em Itapecerica. Porque tinha a maternidade de Itapecerica. Claro. Então acho que é isso. Eu voltei no mesmo dia e estou em Cotia desde o meu primeiro dia. É cotiense, gente. Cotiano. Cotiano. Fica tranquila. Não tem, é cotiano. Cotiano, tá certo. Não, só cotiano. Vamos lá. A gente brinca, né? Bom. Eu sou o Wellington. E aí eu sou o Wellington Aparecido Alfredo, porque com 6 anos eu ganhei um apelido de Formiga. Um pastor chamado Lídio, ele sentiu no coração e me apelidou. No começo fiquei bravo, meus pais também, só que depois pegou. Aí com 10 anos eu fiz uma campanha de segurança alimentar e com 12 anos ganhei o prêmio do Instituto Faça Parte, que é o instituto que era vinculado na época à ONU e à Unesco, de segurança alimentar. O que eu fiz dentro da Escola República do Peru? Eu percebi que os meus amigos, eu venho de origem humilde, com muito orgulho, eu sou filho de um pedreiro. Sou formado em Direito, pós-graduado em Direito Eleitoral, e meu pai sempre me sustentou assim. E naquela época meus amiguinhos passavam necessidade, fome. Eu tive uma ideia, criei a campanha Formiga contra a Fome. Cada aluno levava 1 quilo de alimento, e com isso na época eu ganhei um prêmio de segurança alimentar. Fui o primeiro brasileiro com essa idade a ganhar esse prêmio. E aí pegou Formiga, aí virou Formiga contra a Fome. Aí o Wellington Formiga se expandiu por todos os lados. E com 14 anos eu tive interesse na política. Eu tinha uma professora que ela, graças a Deus, está viva, Cláudia Arone, de História, e o professor Marivaldo, de Filosofia. E eles me deram a aula do que é política. Política é polis, cidade, ticos, bem comum, surgiu na Grécia Antiga. Então o que é política? Deveria ser o bem comum da cidade, do Estado. E isso me fez se apaixonar pelo debate da política. E aí, com 14 anos, eu me filiei a um partido político internamente, porque no Brasil só pode quando você já tem o título de eleitor. E eu estou há 23, vai para 24 anos nesse caminho, desde os 14. Eu estou com 37 anos, nunca deixei de fazer política. Toda semana a cidade assistia um vídeo. Sou o único brasileiro com 37 anos que já disputei no Brasil 8 eleições. Essa é a minha 9ª eleição. Obviamente que outros brasileiros disputaram mais, mas aí é Lula com 80 anos e outros com Bolsonaro com 70, 60 e poucos. Então, assim, com 37 anos, eu sou o único brasileiro que já disputei 8 eleições no Brasil. E eu nunca desisti. Eu tinha visto. Eu não sabia exatamente a quantidade de eleições, mas vi que eram muitas. Eu fui 3 vezes candidato a vereador, aí eu percebi que não dava para contribuir com a sociedade sendo vereador, pelo formato da política cotiana.
Aí eu fui candidato a deputado federal, tive 2.600 votos. Fui candidato a prefeito, tive 8.880 votos. Eu não, nós, o grupo, né? Que é a população que vota. Aí eu fui candidato a deputado estadual, tive 17.449 votos. Na última eleição, nós lideramos a corrida eleitoral até 7 horas da noite. Eu estava com 45 mil votos, o atual prefeito com 32. Só que aí nós tivemos um pane, né? Caiu assim o sistema, nada que tenha a ver com injustiça eleitoral. Eu respeito muito a democracia, o voto, ele ganhou a eleição no voto, na democracia. E aí, quando abriu, voltou 11 horas da noite, voltou ele com 57 mil, eu com 51.749 votos. Em 2020, tivemos 52 mil votos para prefeito. Agora, vocês perguntaram, eu sou formado em Direito, sou pós-graduado em Direito Eleitoral, sou casado com a advogada, a doutora Vívia, eu não advogo. Então eu fiz o curso de Direito para conhecer o sistema político, porque eu gosto da política, eu precisei conhecer o sistema brasileiro, que é muito burocrático. Então por isso que o curso de Direito abrange bem isso e eu fui fazer. Tem uma filhinha, que é a Vitória, ela tem 4 anos, e tem o Samuel, que tem 3 anos. E eu sou sócio de 2 comércios na cidade, que é do que eu vivo. Ficam batendo, mas cadê a carteira dele assinada? Não tenho carteira assinada. Comecei com 14 anos a trabalhar. Sou dono de 2 comércios, uma mini padaria e um mini mercado, que eu tenho sociedade com o meu grande companheiro Márcio Dola. Então é uma vida dedicada a Cotia. Eu acredito que a política ela é um instrumento de transformação, e quem não gosta de política, Roberto e Alessandra, é governado por quem gosta. Então eu sempre digo a todos que participem da política. O preço do feijão, as leis, todas são alteradas diariamente em Brasília. Nós deixamos o nosso presente e futuro na mão de 513 deputados federais, 81 senadores. E acontece a mesma coisa localmente. Vejam só, hoje nós temos um problema muito grande em Cotia. E por quê? Porque a cidade cresceu de forma desordenada. Eu acredito que nós vamos falar daqui a pouco, então eu não vou falar disso agora. Mas a gente pode tocar nesse assunto de falar da verticalização. Eu ia dizer isso. Eu acho que é legal ter o olhar seu sobre a questão da verticalização, que é uma polêmica aqui, né? E especialmente aqui no centro da Granja Viana, né? Então, que tem a consequência no trânsito, que eu acho que são 2 assuntos. Que é a mobilidade, né? A gente está muito preocupado com isso. Sem dúvida. E um tá com o outro, né? Alessandra e Roberto, então vamos lá. Primeiro vamos entender Cotia. Cotia é uma cidade que arrecada 1.572 bilhões de reais. É um dos maiores orçamentos do país. Então é uma cidade grande, Cotia. Cotia está do lado da maior capital, da 4ª maior capital do mundo, que é São Paulo. Cotia tem 269 bairros. Cotia tem 325 quilômetros quadrados. Olha o tamanho de Cotia. E Cotia era maior. Vargem Grande era Cotia, Jandira, Itapevi. E o que acontece? A cidade cresceu de forma desordenada. Os últimos prefeitos, os últimos governos aprovaram vários empreendimentos. Wellington Formiga, você é contra o empreendimento? Não, sou a favor. Só que para empreender é preciso responsabilidade. É preciso se pensar no impacto de vizinhança. É preciso se pensar 30 anos para frente. Quem governa precisa se programar para 30 anos. Eu vou explicar. Veja o trânsito da Raposo Tavares hoje. Por que chegamos a isto? Chegamos porque trouxemos vários empreendimentos e trouxemos muita gente de fora para morar aqui. Quem é de fora e vem morar em Cotia é bem-vindo. Agora, nós não temos saneamento básico para todo mundo, só para que vocês possam entender. Hoje, apenas 54% da população tem saneamento básico e 20% de forma irregular. Olha, estamos atrasados. Saneamento básico é questão de saúde pública. Claro. Nós não temos educação para todo mundo, vaga em creche e escola. Nós não temos a segurança de qualidade, eu vou falar disso daqui a pouco. Nós não temos saúde para todos. E aí o atual governo vem, junto com a sua vice, que é a candidata, eles aprovaram a verticalização. Só que a verticalização tem a parte importante dela quando se traz prédios de alto padrão, indústrias, o crescimento, o desenvolvimento. Só que neste momento Cotia não estava preparada. Vejam só. Você pega uma cidade como Cotia e traz prédio de 30 andares na Raposo e 25 nos bairros, nós não vamos conseguir dar conta, saúde, educação, segurança, saneamento básico para todo mundo neste momento. Então, aprovar a verticalização de forma errada, não respeitar o Estatuto da Cidade. O que é o Estatuto da Cidade? É um instrumento que deve ser revisado a cada 10 anos. Então não teve nem audiência pública do Estatuto da Cidade. Então é importante dizer aos granjeiros e granjeiras, aos cotianos e cotianas, que no dia 1º de janeiro nós já vamos tentar derrubar a verticalização. É o nosso compromisso. E por que o nosso compromisso? É um assassinato com a cidade. É um crime
Você não pode verticalizar se você não tem, por exemplo, transporte de massa. Você não pode verticalizar uma cidade se você não tem mobilidade, Alessandra e Roberta. Então, o que fizeram com Cotia, na realidade, eles estão destruindo a nossa cidade. Então, nós vamos colocar as mãos nesta ferida. É importante deixar esse compromisso aqui com a cidade, porque nem o estatuto da cidade foi revisto. Teve a revisão. Então, é muito importante que a cidade saiba disso. Agora, eu queria só entender como que você pretende melhorar essa questão, porque é um problema e a gente está preocupado. Então, você falou, no dia 1º a gente já vai revisar, tentar derrubar a verticalização. Mas o que mais é possível? Porque o trânsito já não dá. Eu ia complementar nessa questão. Tá. O teu olhar, assim, porque a gente precisa priorizar transporte público nessa região. Com certeza. Né? A Raposo é travada e a gente não tem opção. Não tem um metrô, né? Falaram há muito tempo atrás do monorail, né? O VLT. E tal. Ou vias mesmo, paralelas. Ciclovia puseram agora, mas enfim. O que a gente tem efetivamente, no teu plano de governo, que você acha que vai melhorar essa questão aqui? Então, vamos lá. Em primeiro lugar, nós defendemos a criação de alças de acesso nos retornos, que é onde para o trânsito aqui, na Granja Viana. Também defendemos interligar os bairros, que é uma ideia interessante. Teve um professor aqui que foi secretário em Cotia, que ele faleceu este ano, no começo do ano. É o Renato Simões, muito inteligente. E ele tem um projeto que ele me deu antes de falecer, muito interessante, que é criar o Eixo Norte e o Eixo Sul. Ele interliga Raposo pelos bairros ao redor da rodovia Raposo Tavares. Com este projeto, dá para amenizar. Agora, dá para resolver o problema? Não. Foi liberado 110 milhões de reais no governo do Rodrigo Garcia. Só que a cidade gastou mais 5 milhões para fazer o projeto e o dinheiro não veio. E nós ficamos sem o projeto. E agora o governo do estado tem um projeto para tentar amenizar esse sofrimento, esse caos. Mas é aquela velha briga que serão instalados pedágios. Agora, qual é a conta que nós temos que fazer com responsabilidade? Aí, com responsabilidade. E nenhum outro político teria coragem de falar o que eu vou falar agora. Para a população, é muito bonito o Wellington Formiga dizer o seguinte: eu sou contra os pedágios. E sou mesmo. Não tem que ter pedágio. Agora, se a população ficar 2 horas daqui até São Paulo no carro, ela vai gastar muito mais do que R$10 a mais no pedágio. É isso que eu quero que vocês entendam. Então, governar, você precisa pensar na cidade. Alguma coisa, Alessandra e Roberta, precisa ser feito. Então, qual que é a nossa ideia? Tirar o menos possível do bolso do trabalhador, que já paga tão caro, né, o IPTU. Tivemos um aumento na nossa cidade do IPTU de 300%. Tem casos de 1000%. Então parece que nós estamos vivendo em Dubai, mas estamos em Cotia. A impressão que dá que é Dubai. Adorei. É isso, né? Então, assim, mas nós não podemos fugir dessa responsabilidade. E aí, eu nunca prometi metrô para a cidade, até porque isso é obra grande do governo do estado. Agora, já está no cronograma estadual as obras da Raposo, elas vão sair do papel. O próximo prefeito, querendo ou não, porque é algo regional, estadual, e também a possibilidade da vinda do metrô. Nós estamos falando aí para 2028, 2030, mas existe a possibilidade. Então é muito importante. Esperança. Existe esperança e vai acontecer. Porque o que acontece, Roberta? Não é possível. O tempo que demanda isso, né? Agora, por que chegou a isso? Chegou a isso exatamente porque as pessoas negam a política. As pessoas não participam. Por exemplo, eu sei que o público de vocês, principalmente a Granja Viana, o granjeiro precisa participar da política. Mora aqui, paga imposto aqui. Precisa saber quem são os vereadores, precisa cobrar o seu vereador. Pessoal, nós tivemos agora projetos importantes aprovados na Câmara Municipal. Aprovaram a verticalização por 12 votos a 3. Olha que loucura. Aprovaram a saída de todos os parques da área de preservação ambiental. O Semucão, Tereza Maia, outros. Isso, o Chico Anísio. Então, o que está acontecendo? A cidade de Cotia, que era a cidade conhecida como a Cidade das Rosas, está se tornando a Cidade dos Espinhos. E aí eu quero chamar a atenção de você que está me ouvindo aqui, junto com a Alessandra e com a Roberta e a Alessandra. Cotia poderia ser um braço do ecoturismo nacional. Nós temos aqui um patrimônio que ele, na realidade, é patrimônio da humanidade, que é a reserva do Morro Grande. Então, nós temos esta joia preciosa e nós não estamos atraindo turista. Por quê? Lá não tem fiscalização nenhuma. Olha que loucura. Nós poderíamos transformar Cotia, por exemplo, em uma cidade inteligente. Tem pessoas que não têm ainda acesso ao Wi-Fi.
A internet, nós estamos em 2024. O Wellington Formiga, como que faz isso? Transformando a cidade numa cidade como Curitiba, Florianópolis, usar a inteligência. Hoje nós temos a tecnologia, a inteligência artificial. Ela pode ser usada de forma positiva para o desenvolvimento humano. Imagina só em Cotia banheiros autolimpantes. Imagina só em Cotia fazer o uso da energia solar. Nós vamos economizar nos cofres públicos de 5 a 6 milhões por mês. Então, para uma cidade, que toda cidade, vocês sabem, 25% é educação. 15% 25% é educação, 15% saúde, chega a uns 18%. E aí você tem serviços urbanos, 3, 4%. Então sobra muito pouco dessa grana toda, porque tem uma folha de pagamento pesada a cidade, que chega a 46%, 47%. Olha só. Então o orçamento, Alessandra, quando você pega 1.572 bilhões, a população precisa entender. Uma outra coisa que eu queria deixar claro aqui, que a população tem que saber. O último prefeito manda no orçamento de 2025. Estou falando manda de uma forma para que as pessoas entendam em casa. Ele que faz o orçamento. Ele manda a LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias, para a Câmara Municipal. Os 15 vereadores, que vai ser 17, hoje é 15, eles votam, apreciam isso e volta para o Executivo, que vira o LOA, Lei Orçamentária Anual. Ou seja, o próximo prefeito vai pegar o orçamento que quem fez é o que saiu, entende? Então, fazer melhoria, fazer transformação na cidade, começa em 25, mas o nosso orçamento é 26, 27, 28, 29. Eu não quero cometer aqui uma falha de enganar o eleitor, de mentir para o eleitor. Dá para transformar Cotia. Eu defendo 4 princípios, Alessandra e Roberta. Eu defendo isso desde 2000. Transparência que é coisa pública, vem de república, coisa de todos. Cidadania, porque é a conscientização social, as pessoas precisam entender os seus deveres, os seus direitos. Eu defendo a humanização em todos os setores da administração pública e a lealdade. O político precisa ter lealdade à população. Por que lá fora dá certo? Porque em alguns, na maioria dos países, o político pensa no país. Existe aquele patriotismo. Não pode ser coisa familiar. Eu ganhar a eleição para prefeito e pensar na família, nos amigos, porque aí se torna um clube. Cotia é um clube hoje governado há 48 anos pelo mesmo grupo político. É vergonhoso. E o todo, né? A gente precisa mudar essa concepção e ter essa consciência política, né? Esse programa tem exatamente essa essência, Gostei. Formiga. A ideia é essa, sabe? É mostrar a cara de quem está disputando a eleição. Sim. Não é verdade, Ale? Tem muita gente que vê, né, na internet, o Wellington Formiga tá ali, tá acima nas pesquisas, aí de repente cai. A Ângela, fizemos também entrevista com ela, mas é muito importante, além das pautas, falar. Entender um pouco da opinião e do plano de governo de vocês. Roberta e né? Alessandra, é importante falar para a população que até teve secretário deles multado em multa de 53 mil pela Justiça Eleitoral. As pesquisas precisam ser registradas. Pesquisa verdadeira, as 2 últimas apontam o Wellington Formiga e Paulinho Lenha, uma com 19 pontos na frente, outra com 21. Então, na realidade, eles estão tentando cometer um estelionato eleitoral, que é mentir para a população que estão na frente. Mas isso é fake news e não pode. Tem que respeitar, pesquisa registrada. A população pode ir no site do TRE e puxar. Falando sobre isso, a gente tem uma questão que é o seguinte, candidato, tem uma pesquisa recente que saiu pela Paraná Pesquisas, de 5 de setembro. E ela tem aqui as intenções de votos para o senhor, que é de 41%, né? Seguido da Ângela Maluf com 36%. Aí a minha pergunta é a seguinte, você está à frente, por muitos pontos à frente, inclusive, mas teve uma queda aí, né? Ela uma se porcentagem, né? Teve uma queda. Eu queria te perguntar isso. Isso te preocupa? É um problema? Por que você acha que teve essa... Comenta essa pesquisa pra gente. Então, a Veritá não mostra isso. A GovNet, que é muito séria, não mostra isso. Então, nós mantemos os 41% para cima. São 41%. A máquina tem dinheiro, está com milhões na rua. Eles têm 300 candidatos, eu tenho 18. Nós só temos um partido, que é o PDT, o único que não se dobrou a eles, porque eles levaram todos os partidos. Como que funciona? Você tem um partido, o cabra leva o partido, compra o partido, você fica sem o partido. Então nós temos um partido só, 18 candidatos. Então, nós não enxergamos assim. Nós sabemos o teto da máquina, a máquina não vai conseguir passar de 32%, vai terminar a eleição assim. Hoje o governo do Rogério é mal avaliado, tem quase 70% de rejeição. E eles tentam lançar, e tanto que a música deles fala de mudança.
Por quê? Porque ela tenta dizer pro povo que ela é uma candidata da mudança, e não é. Ela foi assessora há 20 anos do Rogério e do Carlão Camargo, os 2 piores governos da história. Então, se você pegar a história desses 2 que governaram Cotia há 16 anos, eles querem, na realidade, ter o 3º mandato. E usam essa mulher para tentar chegar. Mas o povo não é bobo, o povo tem consciência. Então, nós não caímos, não. A Veritá mostra 21 pontos, a Govnet mostra 19. Quem dá essa proximidade é a Paraná Pesquisa. Agora, é bom lembrar que a Paraná Pesquisa, que na primeira pesquisa me mostra com 21, muda muito depois, e ela está ligada ao grupo do Rogério, que é o grupo do Kassab, ligado hoje ao governo do estado. Então, nós temos que tomar muito cuidado com essas pesquisas, mas a grande pesquisa é dizer a você que está me assistindo, que você pergunta para 10 pessoas na rua quem que o povo vota. De cada 10, 8 é o Wellington Formiga. Então a pesquisa é o povo. O povo pode fazer essa pesquisa. Perfeito, Wellington. Só continuando nessa questão política, porque essa é uma dúvida que eu fiquei. Você mesmo disse, eu tô só com um partido, que é o PDT. A sua oposição... Tem 20. Todos, né? Ela tem do PL ao PT. Isso mostra que política é um balcão de negócio. Agora, eles apoiaram como que você Lula, vai né? conseguir... como você acha que é possível a governabilidade... Fácil. Se você não vai ter, vamos dizer, o apoio dos apoio outros, na como Câmara. faria isso? Hoje, dos 12 vereadores da base, eu já tenho 9 comigo. 9. Tá. Dos 260 candidatos deles, eu já tenho 90 comigo. Então, a classe política é tranquilo. A classe política, em sua parte, tem uma consciência de quem vai ganhar. Então, você vira prefeito, no dia seguinte, você tem os 17 vereadores contigo. Por quê? Porque hoje, o vereador sozinho, por exemplo, em 2020, eu elegi 4 vereadores. 2 dias depois, eles já estavam na base do prefeito Rogério. Então, a governabilidade, ela acontece automática, não é nem forçada. As pessoas que ganham para vereadores precisam agradar no sentido de conseguir responder às suas bases. E aí eles precisam muito do poder público, né? É natural isso. Embora eu sou a favor de que tenha vereador de oposição. Toda cidade para crescer, todo governo para trabalhar deveria ter um cara chato igual o Wellington Formiga fazendo vídeo. É importante a oposição. Sim, porque tudo que foi feito nessa cidade só ocorreu após os meus vídeos. Eu vou lá e mostro o problema. Na segunda, na quarta-feira, o prefeito ia lá e resolvia. Então é importante ter oposição. Eu até torço e peço a Deus que eu tenha oposição. Porque se você não tem oposição, você perde um pouco o foco da realidade. É importante você ver as coisas com outro olhar. Então eu sou a favor que o governo tenha oposição. Vou torcer para que dos 17 fiquem pelo menos 2 na oposição, puxando a minha orelha, para que eu possa fazer tudo que eu estou prometendo no programa de governo. O nosso programa de governo foi feito ouvindo a população, mas não tem nada lá que não dá para fazer. O que nós defendemos? Nós defendemos o poupa-tempo da saúde, porque as pessoas ficam de 6 meses a 2 anos para marcar uma consulta. Então o poupa-tempo da saúde é um instrumento que tem lá em Santo André, que tem 30 especialidades, 150 médicos. É atendido, Alessandra e Roberta, 2.000 pessoas por dia. Hoje, um cardiologista aqui, um ginecologista, a mulher só passa no ginecologista em Cotia se ela estiver grávida. 2 anos de espera. Então nós vamos ter que acabar com essas filas. O poupa-tempo da saúde é o instrumento para isso. Aí nós defendemos também uma conversa com o governo do estado para trazer o AME, o Ambulatório Médico de Especialidade. Carapicuíba tem, Itapevi tem, Cotia não tem. Engraçado, o Kassab é padrinho do atual prefeito e não consegue trazer o AME para cá. O AME Oncologia, as pessoas estão morrendo de câncer, descobrindo já na fase final. Então nós temos que ter o AME Oncologia, que dá a prevenção, o diagnóstico e o tratamento do câncer. Nós defendemos uma conversa com o governo do estado para ampliar o nosso hospital de Cotia. Como que uma cidade que arrecada quase 2 bi não tem hemodiálise? Não, e a minha pergunta... Não tem banco de sangue? Temos um hospital, né? Um hospital, Roberta, que atende Cotia, Vargem Grande e Biúna. Então precisamos falar com o governo do estado para ampliar o hospital, para trazer banco de sangue e hemodiálise. E por que o banco de sangue? Eu vou dizer a você. Mas eu tenho convênio. O meu é um exemplo. A pessoa fala, eu vou para o São Luís, eu vou para o Albert Einstein. Se você bater o seu carro na Raposo Tavares, eu vou fazer a propaganda para o Águia Dourada. A Águia Dourada vai parar o helicóptero, né? Não dá tempo. Não é? E vai te levar para o hospital de Cotia. E aí a chance minha e sua de morrer é muito grande, porque não tem banco de sangue lá. Então é importante que as pessoas pensem todos. Eu costumo dizer isso, as pessoas precisam entender que todos nós estamos interligados ao mesmo Deus, ao universo. E quem governa, Roberta e Alessandra, precisa entender que todos nós somos o amor da vida de alguém. É preciso ter esse olhar. Já notaram que a vizinha faleceu de câncer? Choca. A vizinha foi assaltada, choca. Agora, quando é dentro da casa, aí nós entendemos o que é a realidade. Então nós precisamos entender que nós vivemos em comunidade.
E ser político, participar da política e ser cidadão é servir. E o olhar empático, né? Eu acho que é isso que, né? Essa pessoa que pegar um governo, ele tem que olhar para todos, né? Tem que ter essa visão um pouco mais ampliada. Com certeza. Roberta e Alessandra, acabamos falando de saúde aqui, né? Que é o que nós vamos fazer. Sim, exatamente. Então, na saúde é isso, trazer o banco de sangue, ampliar o hospital de Cotia com o banco de sangue, hemodiálise, trazer o poupa-tempo da saúde, articular a vinda do AME, Ambulatório Médio de Especialidade, o AME Oncologia, investir na prevenção, aquele médico da família que visita o acamado idoso, fazer o centro de referência, é importante o centro de oftalmologia. Nós temos o OS, o Hospital de Sorocaba, que é um dos mais conceituados do mundo, e nós perdemos córnea lá diariamente. Imagina quantas pessoas nós podemos devolver a visão. Então, é preciso ter esse olhar. Existe dinheiro para isso? Tem, eu vou explicar de onde vem. Hoje, Cotia paga quase 10 milhões de reais de aluguel. O que nós vamos fazer? No primeira semana de governo, vamos levar todos os secretários para um prédio gigante que tem em frente à Procotia. Secretário, meus amigos e amigas que estão me assistindo, não tem que estar em casa de aluguel de 150 mil por mês, não. Quem tem que ter mordomia é o povo que acorda 5 horas da manhã para trabalhar. E se puder, anotem bem, depois vocês me cobrem. Se puder, nós estamos analisando com o nosso grupo jurídico, tá? O paço municipal nós vamos transformar em algum instrumento público. Eu não quero ter paço municipal, eu quero ter uma salinha para atender o povo, eu vou ficar mais na rua. Aquele paço municipal poderia ser um centro de referência ao TEA, o transtorno do espectro autista. É uma defesa nossa. Eu sou o único candidato a prefeito no Brasil que defende, neste momento no Brasil, a criação de uma secretaria da neurodiversidade. Eu sou a favor da saúde mental. Por quê? É o debate do século e ninguém fala, Alessandra. É verdade. Nos ensinaram de forma errada que procurar um psicólogo, um psiquiatra é coisa de doido. E não é. Nós tivemos agora em Cotia um guarda municipal que tirou a vida do companheiro e tirou a própria vida. Nós vamos precisar humanizar essa cidade. Para humanizar, vai ter que devolver direito de servidor público, vai ter que cuidar dos servidores. Para você cuidar da cidade, você tem que cuidar de quem cuida da cidade. Se eu não estiver bem, como que eu vou ser prefeito da cidade? Então, nós vamos precisar cuidar da saúde mental. Então, nós defendemos o centro, por exemplo, de referência ao autismo, e eu vou falar por quê. Eu não sei se vocês sabem, além das famílias não conseguirem o diagnóstico, de cada 36 crianças, uma nasce autista no Brasil, né? Esses dados são americanos. O que acontece em Cotia? Não é diferente. Só que, Roberta, tem caso que para o desenvolvimento, e quanto mais cedo se começa esse tratamento, se desenvolve, principalmente a criança, pode custar de 3 a 15 mil reais. Como que uma família que ganha 2 salários mínimos vai pagar? Então nós vamos ter que fazer o centro de referência. Nós vamos ter que trazer para Cotia o centro de referência do idoso. Eu defendo há 10 anos. Lá em São Bernardo do Campo tem um centro de referência do idoso. Eu fui lá. Cheguei lá, eu conheci o seu Tunico. Eu mostrei nas minhas redes sociais. 90 anos, Alessandra. O cabra é mais forte e mais animado que eu. Aí ele joga aquele negócio que eu vou errar o nome, mas acho que é bote, alguma coisa, né? O cabra dança, joga dominó. E aí eu pensei, vamos ter que ter um centro desse em Cotia. Eu defendo que toda cidade com população maior de 100 mil habitantes tenha um centro de referência do idoso e massoterapia. Imagina só, cuidar das pessoas com amor. Então nós defendemos a mulher, por exemplo. A mulher, vocês que são mulheres e têm esse programa brilhante de vocês, são empoderadas e eu fico muito feliz por isso. Mas a mulher, ela não está no orçamento da cidade do país. Quer ver só? Cotia, por exemplo, precisa do pacto de prevenção contra o feminicídio. A vice-prefeita não pensou nisso em 20 anos que ela está lá. Ela é mulher, mas não pensou. Cadê o pacto de prevenção contra o feminicídio? Cadê a articulação com a Secretaria do Estado, a Secretaria de Segurança do Estado? Cadê a articulação para a Delegacia da Mulher ser 24 horas? Será que eles esqueceram em 20 anos? Nós vamos fazer. Porque a mulher, ela pode estar onde ela quiser, mas é importante que ela esteja no orçamento da cidade. É a mulher que cuida de tudo, é vocês que têm essa visão de cuidar de tudo. Eu, por exemplo, eu tenho a minha esposa, ela faz tudo. Tenho os 2 filhos. Eu ajudo, eu contribuo, mas é ela que cuida 80% da vida dela, dos filhos. Então nós sabemos o olhar da mulher. Onde a mulher está, as coisas acontecem. Já pararam para anotar? Só que tem mulher que não tem vida própria. Tem mulher que não consegue ter esse empoderamento e prefere ser fantoche. Tanto que tem uma aí que quer ser prefeita, mas está há 20 anos sendo fantoche. Não conseguiu articular política nenhuma para as mulheres da cidade. Tanto que é professora e deixou nossos alunos 4 anos sem uniforme. Tirou os direitos de todos os professores. Como é que você tira direito de professor, aproveitando e falando de educação? A educação é a única ponte para a transformação social. Em Cotia, esta candidata e o atual prefeito tiraram o direito de inspetor, de diretor, de professor. Nós não podemos fazer isso, Alessandra.
Professor, diretor, inspetor, a tia da merenda, o porteiro, a educação em todo precisa de um novo olhar. E nós vamos fazer isso. Porque qual é a minha visão? A visão é que com o ano até o sexto, sétimo ano, a criança precisa aprender a ler, escrever e interpretar. É ali que está o perigo. Segundo, nós vamos, quando essa criança estiver chegando à adolescência, quando ela chegar já para a fase adulta, Alessandra e Roberta, 16, 17 anos, nós vamos ter que dar. Eu quero entrar em emprego e geração de renda, pode? Claro. Nós vamos, vai voltar para a educação depois. Vamos voltar para a educação. Ela tem bons números. Tem bons números? Você quer falar? Eu termino e aí você fala da educação. É isso aí o que acontece, Alessandra? Olha só. Nós vamos ter que garantir que o jovem estude no período da manhã em Cotia e no período da tarde ele aprenda uma profissão. Nós temos empresas gigantes em Cotia, mas não dá a primeira vaga, a primeira oportunidade ao jovem, porque diz que ele não tem experiência profissional. Como é que ele vai ter experiência se ele não teve uma capacitação? Então vamos ter que capacitar o jovem. Pensar também que passou de 40, de 50, de 60. Olha só como que é a nossa sociedade. Antes dos 20 não consegue o primeiro emprego, porque não tem experiência. Depois dos 40 a sociedade nos joga de escanteio. É cruel, né? Não é isso? É cruel. Temos 20 anos só de vida útil? Temos que mudar essa realidade. Como vamos fazer? Investir na agricultura familiar, na cooperativa, da gastronomia, da reciclagem, da mão de obra, das costureiras. Há 10 anos eu defendo que quem tem que confeccionar os uniformes em Cotia são as costureiras. Vai gerar renda, oportunidade, dignidade para elas e o dinheiro vai circular nas comunidades. Então governar é se colocar no lugar do próximo, é pensar. Mas pode falar de educação. Não, eu acho que você até chegou já a responder, porque Cotia hoje, segundo o IDEB, está atrás. Isso. A nota está atrás das principais cidades. Nós ganhamos só de 2 cidades. Mas está atrás das grandes que estão ao nosso redor. A avaliação é muito importante falar isso, a avaliação da educação básica, que é o que a Alessandra está falando aqui, que é o IDEB, é muito importante para medir como nós estamos na educação. Nós estamos com nota vermelha, estamos em recuperação. Mas sabe por que nós estamos assim? Nós estamos em recuperação porque tiraram todos os direitos dos professores. Não tem valorização do professor, não tem plano de carreira para auxiliar de classe. Como é que faz assim? As cidades que deram certo na educação, e eu vou citar Sobral, porque é a mais conhecida, no Ceará, deu certo porque investiram na educação, descentralizaram a educação, investiram na meritocracia. Olha só, é importante falar isso. Não adianta criar uma creche gigante, por exemplo, no centro de Caucaia e os bairros de 3 quilômetros sem creche. Aí as mães têm que pegar as crianças, 2, 3, e colocar nas costas e carregar 3 quilômetros. Não tem tag, transporte escolar gratuito para todo mundo na cidade. Então nós vamos precisar entender escola de tempo integral, que é uma defesa inclusive do meu partido, que é o PDT, que defende a educação de Brizola. Brizola defendeu isso a vida toda e fez isso no Rio Grande do Sul e no Rio. Então nós temos essa visão. Agora, o que precisa ser feito? Tem que ter esse olhar. O secretário de Educação hoje não gosta de criticar ninguém na pessoalidade. Eu nunca falo da pessoa, eu respeito todo mundo. O atual prefeito fora da política é meu amigo, sou amigo dele. Nós não somos brigados. É importante, não posso ser demagogo aqui pro povo, tá? Nós temos uma visão diferente de governar. Politicamente somos adversários. Fora da política existe um respeito. A própria candidata tem todo o meu respeito e meu carinho. É importante falar isso, tá? Isso é ótimo. É óbvio. Eu respeito muito ela. Ao Sim. contrário, nós temos uma briga política, nós pensamos um governo diferente. Claro, uma concorrência, né? Mas isso não é uma... Wellington Formiga, acho que é legal até você falar isso pro eleitor. Com certeza. Que cria essa polarização, esse inimigo. Você vai votar no fulano? Eu não vou falar com você. Não existe isso. Isso é legal você falar. Não existe isso. Todos os políticos conversam. Os bastidores da política sabem muito bem que, por diversas vezes, o atual presidente e o ex-presidente sentaram e vão continuar sentando. O que se tem no Brasil é um campo democrático que um defende um governo de uma forma, outro governa o governo de outra forma. É importante falar isso porque senão vira pessoal. Claro. E eu não ataco ninguém. Vocês podem olhar minhas redes, eu nunca ataquei ninguém em 23 anos de carreira pessoalmente. Política é no campo da política, não entra na vida pessoal. Todo mundo tem família, tem que se respeitar. Vai passar o processo eleitoral e nós vamos continuar cidadãos vivendo na cidade. Então é muito importante isso. Mas voltando à educação... Isso, eu quero ouvir as suas propostas. O que vamos ter? Efetivamente, né? Primeiro, a valorização dos profissionais da educação, devolver todos os direitos e descentralizar. Isso que eu estou dizendo. Não dá para ser do jeito que é hoje. O secretário atual, ele é de Americana. É um ex-vereador. Não entende nada de educação. Então, o nosso futuro, a nossa futura secretária ou secretário de educação será um educador. Temos vários nomes conosco. Tem o professor Roberto Salles, tem o professor Ferro, tem o próprio Bertual. Sabe quem é Bertual? Bertual alfabetizou 22 mil pessoas em Cotia com EJA, Educação de Jovens e Adultos. O Bertual fez com que 22 mil cotianos
conseguisse pegar o ônibus. Eu vou falar bula, tá? A receita do remédio. Sim. Olha que bacana. Imagina, esse homem merece assim, um monumento dele na cidade. 22 mil cotidianos, que é o professor Bertual. Aí tem gente me mentindo, estão fazendo fake news que o Frota seria meu secretário de educação. É mentira, eu gosto muito do Frota, mas ele não vai para educação, ele vai ser vereador. É importante falar isso. Legal, tá bom? Legal, ótimo. E outro tema, podemos passar, né? Importante. Tá. Que eu queria também o seu olhar e o que você, aí no teu plano de governo, está prevendo fazer. Tá. Segurança. Vamos falar disso? É um problemaço aqui na nossa região, né? Vamos lá, Roberta, Alessandra e você que está me assistindo, é muito sério. Primeiro eu gostaria de mostrar como estamos, tá? Cotia tem 325 km², 269 bairros. Deveria ter 705 guardas municipais. Hoje nós temos 293. Por quê? 5 se aposentaram, um infelizmente tirou a vida do companheiro e tirou a própria vida. A guarda até esses dias estava com os coletes vencidos e eu denunciei. Colete vencido. A guarda está sem carros. Por que aumentou a criminalidade em Cotia? Porque a nossa guarda é muito boa. É uma das melhores do Brasil. Ela desvendou o caso do Silvio Santos. Lembra da filha do Silvio Santos, Sim. Cotia? A guarda municipal desvendou o caso da filhinha do Neymar, que esse dia... Quando foi isso? Então a valorosa guarda é boa, são homens comprometidos, porém eles não têm os instrumentos básicos para trabalhar. A prefeitura deixou de pagar os fornecedores do carro, o aluguel, e nós tínhamos 10 carros na Romu, só estamos com 1. Olha que loucura. 1. Então a prefeitura, é preciso contar isso pro povo, o povo precisa saber, a sociedade. A guarda municipal é boa, só que ela não tem um novo plano de carreira, e vamos criar um novo plano de carreira. Ela precisa ser valorizada, é preciso, quando se fala em saúde, educação, segurança, saneamento básico, nós precisamos entender que é o básico realmente para funcionar a cidade. Então são serviços essenciais. E a valorosa guarda municipal precisa, primeiro passo, nós temos que investir no ser humano. Olha só, investindo no ser humano, novo plano de carreira, devolvendo os direitos da guarda, não deixando faltar os equipamentos. A guarda compra a sua própria roupa, a maioria, Alessandra e Roberta. Ter um orçamento maior para a Secretaria de Segurança. Se vocês duas hoje, a população me perguntar qual que é o orçamento hoje da segurança pública, adivinha? Eu estudo tudo, mas não vai dar para responder, porque ele não está no portal da transparência. Uma das coisas que o próximo prefeito tem que fazer é deixar tudo transparente para saber onde está. Nós não conseguimos localizar. Eu chuto que é de 3% a 4% o investimento ao mês. Segurança? Pelo que você disse... Mas pelo muito pouco. É muito pouco. pouco. E pelo que você disse, ano, o que não falta é dinheiro. É dinheiro, não. Dinheiro no nosso não falta. município. Não falta. O que falta é gestão e responsabilidade. Esse povo que diz que eu não tenho experiência, eles não têm gestão, eles acabaram com a cidade. Então, vamos lá. Valoriza o guarda, valorizando a guarda municipal, e nós vamos cuidar da polícia militar, é importante. Nós temos 101 policiais aqui militares. Eles precisam do incentivo. Todas as cidades incentivaram, olha só. Toda cidade que entendeu a importância da segurança, o caso de Osasco, Barueri, deram algo chamado Proabole. É uma ajuda de custo que o município dá ao guarda. Tem a questão da delegada também. Então aí o que você faz, a Alessandra e Roberta? Você consegue interligar a Polícia Civil, a delegacia da cidade, a delegada aqui também da Granja. Sou a favor que a delegacia da Granja fique 24 horas aberta. Nós vamos conversar com o governo do estado para isso. Isso é uma questão estadual. Nossa, e é Precisa. Precisa, né? Concorda? Né? Precisa. Muito. Então, aí o que nós vamos fazer? Nós vamos interligar Polícia Civil, Delegacia de Cotia, Guarda Municipal com a Secretaria de Segurança Pública do município e a Polícia Militar. E aí os instrumentos de desenvolvimento que eu falo, que são os tecnológicos. Muralha, tem lá em Santo André, a muralha é de segurança. O que é isso? O que é essa muralha? Todo carro que entrar na cidade, a placa já automaticamente você já sabe quem é. Pelos totens? Por aqueles totens. Na verdade são muralhas. É como se fosse, então, mas são muralhas que estão nos portais da cidade, nos principais acessos da cidade. Isso. Você já localiza, já consegue achar a placa do veículo, saber se ele é roubado ou não. Perfeito. Aí você investe em monitoramento, de câmeras na cidade toda. Então você faz, para melhorar a segurança, olha só, hein? Valorização do ser humano em primeiro lugar, instrumentalização, porque não pode faltar nada, e o uso, a atribuição da união disto com a tecnologia. Agora é importante também dizer a todos que estão me assistindo que tem o lado lá primário, que é investir em educação. O menino, e eu venho lá da região do Morro, tá? Eu nasci no Parque Turiguara, hoje eu moro no Parque São Paulo, na Granja, eu pago aluguel.
É importante falar isso aqui. Eu não tenho vergonha nenhuma das minhas origens, né? Eu tenho orgulho. Mas o menino do morro precisa ter uma oportunidade. A Granja Viana precisa entender e o Brasil precisa entender. Finlândia deu certo, Suécia deu certo, é bonito, né? Os historiadores, os pensadores do Brasil dizem, olha, mas a Finlândia e a Inglaterra, pô, primeiro lugar. Esses países têm mais de 1000 anos. Do descobrimento, o Brasil tem 524. O Brasil é o país do presente e é o país do futuro. Este país não tem terremoto, não tem nada. O único problema desse país são os políticos, que nós elegemos. É isto. Então, a partir do momento que se tiver conscientização social, esse Brasil vai dar certo. Eu não tenho dúvida que com meus 120 anos eu quero viver, se Deus me dá vida e saúde. Mas como eu queria ver o Brasil como a maior potência do mundo, e vai ser. O Brasil está programado para isso. Então, não fale mal do Brasil, acredita. Agora, a elite brasileira precisa entender que todo cidadão brasileiro tem que comer 3 vezes ao dia, tem que ter acesso à saúde, qualidade, educação, à segurança, a saneamento básico. Se nós conseguirmos entender que é pela educação que nós vamos criar esse movimento de evolução social, nós transformamos esse país. E nós queremos começar por Cotia. Então, não adianta só usar o poder do Estado à força. Eu preciso fazer com que o menino de 17 anos que mora no morro, ele possa aprender uma profissão para ele ter um emprego, para ele ser um cidadão. Para ele ser médico, jogador, não importa, pedreiro, eu só quero que ele seja um cidadão do bem. E para isso o Estado, aí eu falo de Estado, o Estado cotiano, porque é uma cidade, mas aí eu falo da questão do Estado, o Estado brasileiro, nós precisamos garantir as oportunidades básicas para que ele possa ter educação de qualidade e viver em comunidade bem. Não adianta achar que eu vou investir na última ponta, que é a força do Estado, de polícia, porque senão... No lugar, você atrai o que você quer. É o universo. No lugar de escolas, nós construímos cadeias. E quem constrói cadeia espera ter muitos presos. Está na hora de começar a construir escola e educação. A educação é capaz de transformar essa cidade e transformar esse país. E o incentivo, muito legal. Muito legal. E o incentivo à cultura, né? Em todos os seus âmbitos. Posso falar de cultura um pouquinho? Claro. A cultura liberta. Nós somos a favor, a atual vice-prefeita, ela virou prefeita, e ela gastou 28 milhões de reais para construir um teatro. Este mesmo teatro foi construído em Pedra Branca, no Rio Grande do Norte, por 4 milhões. É uma vergonha. É uma vergonha. Ninguém está acusando ninguém, não. Eu só queria saber onde foi parar o dinheiro. E o que eu tenho falado? Nós somos a favor do galpão da cultura. Divide Cotia em 5 macro-regiões. Hoje é Granja Viana, que deveria cuidar da Granja Viana, e a regional não funciona. A regional de Caucaia, que cuida de Caucaia, deveria cuidar do Jardim Japão. Aí nós queremos fazer a regional do Panorama, para ter Panorama, São Miguel, Sandra, Arco-Íris, Petrópolis, Morro Grande, para cuidar da reserva. Nós queremos fazer a região do Morro, que é Morro, Rosemary, Mirizola, Nova Vida. E aí nós vamos colocar o orçamento participativo. Por que eu falei disso aqui? A realidade da Granja Viana não é do Monte Santo, não é de Caucaia. Sim. Cada região tem a sua realidade. E aí nós queremos construir um galpão da cultura em cada região. Com artes marciais, artesanato, o jovem, o senhor, a senhora aprender um novo idioma, tocar um instrumento musical, balé. Nós entendemos que a população precisa ter essas atividades. Nós precisamos levar isto. Sabe? É importante. Eu vejo as pessoas que nunca foram no cinema, não tiveram acesso ao teatro. Educação, cultura, é um direito de todos. Nós vamos precisar fazer isto. Isto é uma revolução. Eu não acredito em revolução armada, porque revolução armada, os grandes aí extremistas, né, que são políticos, a revolução armada você derrama sangue e mata uma sociedade. A revolução mental, ela dura por 1000 anos. É a revolução mental, é fazer com que todo cidadão entenda que ele tem direitos, ele tem deveres. E a grande missão da vida dele é servir. Quando ele entende isso, que através da educação, da cultura, que ele vai evoluir, nós realmente fazemos uma grande revolução, que é a revolução de trazer aquele cidadão que não tinha mais esperança, que já não acreditava em mais nada, que ele pode sonhar, que ele pode acreditar. Eu sou símbolo disso. 37 anos de vida, 23 anos em uma missão. Resiliência e nunca desistir. Sabe por que eu nunca desisti? Porque se eu falhar, Alessandra, se eu falhar, Roberta, quem falhou foi todos os jovens brasileiros, e eu vou dizer para a sociedade que um jovem vindo de origem humilde não pode ser prefeito. E eu quero quebrar isso. Pode ser prefeito, pode ser senador, pode ser presidente do Brasil,
pode ajudar a transformar a sociedade. Todos nós podemos. E só existe um muro que nos derruba. Este muro é o espelho. Tem que chegar toda noite, Alessandra e Roberto, e olhar para o espelho e dizer, olha, eu sou vencedor, eu vou vencer. Nós estamos enfrentando uma máquina com 20 partidos, 300 candidatos, secretários, milhões de reais. E todo dia eu acordo e me cumprimento. Fala, prefeito, vamos trabalhar, porque eu preciso acreditar. O primeiro passo é acreditar em si, em Deus primeiro e acreditar em si. Então nós podemos sim transformar essa sociedade, nós vamos. Cada um de uma forma. Mas lembra da Madre Teresa de Calcutá? Sem a gota do oceano, o oceano não seria o oceano. Mesmo se for uma gotinha, contribua com um sorriso com o seu vizinho. Você não pode ajudar, você não pode fazer algo. Dê um sorriso, dê um aperto de mão. Levanta de manhã, olha pro cara do lado e diz o seguinte, você vai vencer. É o que a sociedade precisa. Eu acredito nisso. E eu só cheguei até aqui porque eu acreditei. O tempo inteiro. Me diziam que eu não ia chegar, que era impossível. E eu sempre olhei para Deus e me imaginei lá. Então se imagine onde você quer chegar, que com certeza nós chegaremos. Bacana, muito candidato. A gente já está chegando aos minutos finais. Foi rápido, né? Foi muito, muito. Mas a gente queria pedir para que o senhor olhasse aqui para o eleitor e deixasse a sua mensagem final, pedindo seu voto, enfim, falando das suas propostas. Fica à vontade. Tá certo. Eu quero agradecer primeiro a Roberta, agradecer a Alessandra, muito simpáticas. Fiquei muito feliz de conhecê-las, agradecer a Revista Tudo pela oportunidade. Olha, eu quero falar aos cotianos e cotianas. Sejamos peregrinos da esperança. O momento é crucial. Estamos a poucos dias de uma eleição que vai decidir o presente e o futuro de uma das cidades mais importantes do Brasil. Eu quero dizer aos cotianos e cotianas que eu não sei tudo, por isso eu montei uma grande, nós formamos uma grande equipe técnica. Na educação, na saúde, na segurança, em todas as secretárias, todos os nossos secretários serão técnicos e teremos juntos o agente político, que é importante, aquele que atende a população, que conhece o problema. E eu quero dizer aos cotianos e cotianas que nós não podemos perder esta chance de transformarmos junto esta cidade. Se no final do nosso mandato nós entregarmos uma cidade que a educação e a saúde possam ser prioridades, saneamento básico, segurança e que todos os cotianos possam ter oportunidades e serem mais felizes, eu terei cumprido a missão da minha vida. Para que isso aconteça, posso pedir o voto? Eu peço que você, eleitor, vote Wellington Formiga e Paulinho Lenha 12. Vote também nos meus vereadores apertando 12 para garantir a governabilidade. Quanto mais cadeiras nós conseguirmos eleger do PDT, será melhor. Mas faça a governabilidade. Agora, arrume mais votos, fale com a família, fale com os amigos, curta e compartilhe esse vídeo. Faça chegar este vídeo. Nós temos um sonho e juntos vamos realizar. Qual é o meu compromisso? No meio do ano que vem, os cotianos e cotianas terão orgulho do prefeito e do vice. E nós estaremos entre os melhores prefeitos do Brasil e Cotia será em breve, entre 2 a 3 anos, uma cidade modelo para o Brasil. Que Deus abençoe vocês e votem 12. Muito obrigado, Alessandra. Muito obrigado, Roberta. A gente só agradece você aí se recuperando de um resfriado, estando aqui com a gente, cheio de tarefas agora, né, no final, na reta final. Muito obrigada, né? Obrigada, Rô. Um prazer inenarrável tê-lo aqui. Prazer é meu. Viu? E é isso. Eu espero que, seja qual for o candidato, deixe a nossa cidade aqui como modelo. Tá, Roberto. E que você possa fazer isso. E vamos fazer um compromisso. Prefeito, uma vez por mês eu volto, se vocês quiserem, para sempre prestar conta do que está sendo feito com a cidade. Nossa, é o meu compromisso com vocês. Fica o compromisso. Tá aqui, ó. Tá feito. Tá registrado. Tá registrado, hein? Eu volto, tá bom? Então a gente agradece a todo mundo que assistiu. Compartilhe esse vídeo, mande para as pessoas saberem ainda mais as propostas da nossa cidade. A gente agradece ao Estúdio 21 pela parceria querida desse espaço maravilhoso e até a próxima. Eu queria agradecer se você puder trazer o nosso café, nosso Cia Blend Coffee, pra que é o gente nosso terminar da melhor forma possível. A Tudo On Marketing Digital, agência de São marketing digital. Candidato. E é isso. E muito obrigada, viu, Wellington Formiga. Ótimo, Roberto, foi obrigado. Um prazer conhecê-lo. Prazer vai fazer o que agora? Agora é caminhada na cidade. Caminhada. Ó o café. Essa aqui é a Cia Blend, é um patrocinador aqui, um apoiador do nosso café. Eles fazem nas cápsulas, né? Ó que gracinha. Olha. Facinho. Você já vai tomar e a gente vai fazer um pra você tomar lá no estúdio. Obrigada, até a próxima. Obrigada, até.